Irmãos, a paz a todos. Opa, vou deixar esse vento que tá bom aqui. Aleluia. Irmãos, você já foi abençoado nessa manhã com os louvores ao Senhor? Eu já fui muito abençoado. Aliás, agradecer sempre esse grupo maravilhoso que tem sempre nos abençoado com cânticos, escolhidos, preparados para nos fortalecer na comunhão. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, hoje Deus quer falar conosco, como tem falado todos os domingos de manhã. E hoje eu separei um tema que é motivação. A gente refletir um pouco sobre o que tem nos motivado, se a nossa motivação ela está bem direcionada, ela está alinhada com as coisas de Deus. E hoje então nós vamos fazer uma rápida verificação disso com a palavra de Deus. Vamos lá, motivação. A palavra motivação, ela vem do latim, motivus, que significa relativo a movimenta, aquilo que está em constante movimentação. A motivação também é o impulso que faz com que uma pessoa haja para alcançar seus objetivos, dando o seu melhor. É um elemento essencial da vontade para cumprir tarefas, perseguir objetivos e transformar ideias em ação. A motivação é algo nato. Ela está presente desde o nascimento, a busca por alimento, um lugar para descansar, um trabalho, enfim, para perpetuar a espécie. A gente tem motivação. Deus nos capacitou, Deus nos encheu de motivação. Enfim, a motivação é a razão, o porquê nos movemos, aquilo que nos põe em ação. Dirigir e alimentar a nossa motivação é fundamental em qualquer área de nossas vidas. Todos têm motivação, até mesmo para não fazer nada. Tem motivo, né? A motivação pode surgir de várias formas, como por exemplo, uma necessidade, uma regra moral, um objetivo profissional, um relacionamento. E aqui, cadê? Tem uma turma dos jovens aí, tem uns que estão lá se relacionando, Estou vendo. Tem que ter um motivo aí, Tem que ter um motivo direcionado, bem direcionado. E por isso que meditar sobre o tema de motivação é sempre muito importante e oportuno. Afinal de contas, essa meditação nos faz perceber como estamos nos movendo, a direção por onde estamos indo e o que estamos fazendo com o tempo de nossas vidas. Ora, se a motivação nos põe em movimento, daí vêm as perguntas. O que nos motiva? Como anda a sua motivação? Você se encontra motivado? Tem pensado, refletido nas suas motivações? Ontem nós tivemos uma confraternização com os jovens, e aí eu perguntei para um deles, você está motivado? Ele falou, eu estou muito desmotivado. Falei, puxa vida, vamos melhorar isso aí, Vamos melhorar. Manter a nossa motivação calibrada é fundamental para uma caminhada produtiva. Esse tema, ele é sempre muito debatido, principalmente, e não menos importante, nos meios corporativos, inclusive com a adoção de um coach, um técnico, um mentor, livros de autoajuda, profissionais de desenvolvimento pessoal. Coach é um profissional que ajuda as pessoas a alcançar metas e objetivos por meio de orientação, de conselhos, treinamento. Guarda essa expressão, coach. O processo de coaching é chamado de mentoria e pode ser aplicado na vida pessoal, profissional, enfim. Esse método, interessantemente, não é novo,
mas ele é baseado nas Escrituras. Jesus, por assim dizer, foi o coach, o mentor dos 12 que aplicaram e desenvolveram essa mesma metodologia, esse sistema, e fazendo seus discípulos até os dias de hoje. Então não é novidade isso. A gente ouve muito falar hoje, muito mais do que antes, mas isso não é novo. Isso já vem desde Jesus e nós aprendemos isso com ele e temos aprendido. O mentor, ele ajuda o mentorado a identificar metas e alcançar essas metas de forma mais rápida e fácil, ágil, né? Por isso, o mentor, o coach, analisa o passado do mentorado e com foco no futuro, identifica limitações que o impedem de crescer, ajuda o mentorado a enxergar possibilidades de crescimento, reavalia crenças limitantes, fornece ferramentas, perspectivas e estruturas para o desenvolvimento do mentorado. O coach pode ser aplicado em diversas áreas, como falei, pessoal, enfim, também no nosso ministério. Apesar de válido e de trazer resultados importantes e práticos, esse processo pode acabar por atribuir ao homem, e somente a ele, como a gente tem visto, a solução dos seus problemas, trazendo a centralização de sua vida em suas habilidades, talentos e dons. Esse processo não é ruim, mas ele só é ruim quando ele se torna o centro, o homem se torna o centro do processo e o homem se torna a saída do processo. E aí nós entramos numa situação de idolatria, por assim dizer, quando você, orientado por alguém, e a gente vê muito isso, você tem condições, você nasceu para prosperar, você nasceu para vencer, você nasceu para ganhar. São mensagens importantes, mas é baseado naquilo que somente a pessoa pode fazer por ela mesma. Jesus, como um bom mentor, e o nosso mestre, né, dos mentores, ele respondendo ao intérprete da lei, ensinou aos discípulos que a motivação deles deveria ser o amor, e não somente interesses particulares, não somente o aprimoramento pessoal, não somente o desenvolvimento de habilidades importantes, não somente isso, mas algo além, algo que transcendesse a própria pessoa do mentorado, que é o amor. O grande mandamento foi exposto por Jesus nesse sentido. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes meus mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim, o amor deve motivar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O nosso mentor, ele, assim como a gente vê aqui no mentorado, ele analisa o nosso passado e ele foca no nosso futuro. Ele identifica as nossas limitações que nos impedem de crescer. Ele nos ajuda a enxergar possibilidades de crescimento. Ele mesmo nos cura. E é interessante, Ele mesmo nos fere. Interessante como Jesus nos ensina, né? Como Ele nos acompanha. Ele reavalia, Ele pondera conosco as nossas crenças limitantes, aqueles pensamentos que nos impedem de desenvolver a nossa fé, de crescer como discípulos, de olhar para si mesmo como como Deus nos olha por meio de Cristo, com misericórdia de nós mesmos, vendo que em Cristo nós podemos transcender, nós podemos ultrapassar obstáculos, nós podemos fazer coisas que a gente nunca imaginou fazer no poder do nome de Jesus, e auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. Ele fornece ferramentas, perspectivas e estruturas
para o desenvolvimento do nosso, através da palavra, através do Espírito Santo. O nosso mentor Jesus, ele tem feito tudo isso e vai continuar fazendo em nossas vidas. Amém? O amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele dá algumas características acerca do amor, e uma que eu achei importante ressaltar hoje aqui para o nosso tema, no versículo 5 do capítulo 13 de 1 Coríntios, não procura os seus interesses. Diferentemente daquele mentorado, que só procura desenvolver as suas habilidades para si mesmo, em proveito próprio, nós não temos esse chamado isolado. O nosso chamado também pode ser esse, de você desenvolver habilidades, de você adquirir conhecimento, mas isso tem uma finalidade. Não é para você só, é para você e para você multiplicar, porque você é chamado para edificar, ser edificado e edificar vidas na igreja. Amém? Amor. Temos aprendido que amor é mandamento e renúncia em favor de outrem. Portanto, se eu amo, eu faço ou deixo de fazer algo em benefício de alguém, de modo que o centro já não sou mais eu, e sim Deus ou o próximo. Amarás o Senhor teu Deus, o nosso relacionamento com Deus, e ao próximo como a ti mesmo, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Com Deus, fazendo ou deixando de fazer algo por amor. Com o próximo, fazendo ou deixando de fazer algo por amor ao próximo. Eu lembro que numa das reuniões com os jovens adolescentes em casa, nós conversamos sobre habilidades, o motivo de estarem cursando uma universidade, o motivo de estarem se desenvolvendo, e nós chegamos aqui, nesse ponto. Se eu faço alguma coisa ou eu deixo de fazer, isso em primeiro lugar deve ser porque eu amo a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu me envolvo. Se eu amo a Deus, eu também busco conhecimento. Se eu amo a Deus, eu também aplico esse conhecimento, ajudando, de alguma forma, o próximo. E também, se eu amo, eu me relaciono com as pessoas, eu exerço misericórdia, eu exerço empatia, eu exerço perdão. Existe aí, a gente ouve, vou dizer aqui, vou colocar entre aspas, tá? Que é uma teologia coaching, né? Que ela é um pouco diferente daquilo que a gente vê de Jesus. Essa teologia coaching atual, né? Ela se fundamenta, por incrível que pareça, em vários versículos bíblicos. Só que aleatórios e desprovidos de uma interpretação, uma hermenêutica, uma contextualização que promova esse desenvolvimento pessoal, visando o bem do próximo. Essa teologia coaching, ela centraliza o homem. E isso é terrível. E a gente tem visto muito isso. E precisamos ficar atentos com isso. Porque ela é sutil, ela é sorrateira. E tende a nos isolar. E tende a nos achar que somos melhores do que os outros, olhar com um olhar diferente para o irmão, quer dizer, tudo aquilo contrário ao exemplo do nosso mentor, que é o desenvolvimento pessoal, o repartir aquilo que você tem, aquilo, talento, dom, seja lá o que for, repartir com o próximo. Essa teologia coaching, ela está descartada entre nós. Nós temos direção de Deus para as nossas motivações. Temos direção. Lá em João 15, obrigado, Maizã. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, o nosso mentor, o nosso Senhor Jesus, Ele direciona a nossa motivação. Amém? Quando eu comecei a falar aqui, eu disse que hoje nós faríamos uma análise
sobre a nossa motivação. E aquelas perguntas, elas voltam. Como é que está a sua motivação? Ela tem sido dirigida por Deus? Ela tem sido motivada, ela tem sido fortalecida pelo amor de Deus? Aqui nós temos uma designação muito clara. Você sabia disso? Você foi escolhido. Olha que interessante, que privilégio. Eu gosto dessa palavra porque é assim que eu me sinto, um privilegiado em poder estar aqui, em poder repartir, em poder receber, em poder também doar algo. Porque essa é a nossa designação. Dá um toque no seu irmão. Você foi designado para receber, para edificar, para ser edificado. Obrigado. Joia. Obrigado. É isso. Você não foi... Essa aqui, inclusive, essa declaração de Jesus, ela sana muitas perguntas, ou talvez uma das principais perguntas, talvez na fase da adolescência, né? Juventude, né? Por que eu vim ao mundo? O que eu vim fazer? Por que meus pais me levam à igreja? O que eu estou fazendo aqui? Né? Para que eu nasci? Você nasceu para ser um representante, um embaixador de Cristo aqui na terra. E para fazer o que Ele mandou. E para ter o privilégio de realizar aquilo que Ele mandou você fazer, a gente fazer. Designados, para que nós fôssemos e dessemos fruto, o nosso fruto permanecesse, para que tudo aquilo que nós pedíssemos a Ele, Deus mesmo nos concedesse. E esse mandamento de amar uns aos outros. Eu conversava ontem com uma pessoa, aliás, na sexta-feira, acerca um pouco desse tema aqui, e ela me falou, Éder, uma coisa interessante. A gente está falando sobre amor, sobre preocupação com o próximo, e você sabe de uma coisa? É uma realidade nossa. Nós nascemos e nós fomos feitos para nos preocupar com o próximo. Perceba uma vida sem ninguém com quem você se preocupe. É uma vida alegre, uma vida meio monótona, sem sentido. Eu acho sem sentido, totalmente sem sentido. Então Deus, de repente, colocou alguém na sua vida, seja quem é casado, né, a sua esposa, seu marido, seus filhos, ou quem é solteiro, de repente seus pais, ou um idoso da sua família, para você se preocupar, para você se relacionar, porque nós fomos designados para amar. O amor é uma marca nossa do cristão. Você se importar com o próximo, você dividir com o próximo, é o nosso chamado, é o nosso desígnio. Aleluia por isso, né? Então, Paulo nos encoraja no mesmo sentido. Lá onde está isso aqui? Agora eu esqueci. Se há, pois, alguma exortação, é Filipenses, em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias entre vocês, né? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Isso aqui é o desejo de todo ser humano. O desejo de ser amado, o desejo de ser importado, o desejo de ser perguntado, de ser cuidado. Esse é o desejo. Experimenta se preocupar com alguém no seu ambiente de trabalho, na sua casa, designar tempo para essa pessoa, para alguém. A diferença que isso faz, ouvir, às vezes só ouvir. Às vezes tem uma pessoa que está precisando falar, e você se põe junto dela e só ouve, mais nada. Como isso faz diferença? E você está exercendo o seu desígnio, está exercendo a sua função para que você foi chamado. Aqui eu vou dar só alguns exemplos de amor a Deus e ao próximo. Um deles, olha, abrir a sua casa para edificação de outros, assim como os irmãos faziam. É um tema nosso, conhecido, reiterado, falado, não é novidade, mas é para a gente lembrar da motivação.
Como é que está a nossa motivação? Diariamente perseveravam unânimes no templo os irmãos da igreja primitiva. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É muito bom reunir com os adolescentes e com os jovens lá em casa. É um privilégio. É uma resenha sensacional, né? É muito bom, muito divertido, muito edificante. A gente é edificado. É impressionante como nós somos edificados. É 10, né, Olivia? 10. Como a gente é abençoado com isso. E a gente está exercendo o nosso desígnio de Deus. Contribuir financeiramente, eu coloquei também aqui, é uma das formas de você amar a Deus, fazendo com alegria, fazendo e entendendo o privilégio, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que bênção a gente poder, como tem a passagem de Hebreus, que fala para a gente não deixar de congregar. Olha que maravilha de você poder congregar com os irmãos para ser encorajado. Uma das coisas que eu acho sensacional na reunião com os irmãos é de você ser encorajado e encorajar, orar, interceder, fortalecer. E essa bênção tem você também poder contribuir, de você poder exercer isso que Deus tem dado para você e repartindo com a igreja, de modo voluntário e com alegria. Irmãos, eu venho para cá com alegria de manhã. Eu venho. E eu reconheço sempre que eu estou aqui, que privilégio de poder estar entre os irmãos, que privilégio a gente tem de poder se reunir, de poder receber oração, de poder ser orado, né? De ser intercedido, e de poder exercer isso. Que privilégio, aonde você está, e expandir isso onde você está, no seu trabalho, é maravilhoso. Outra coisa, outra manifestação de você amor, de você exercer o amor, ser discípulo, ser discipulado, se submeter a alguém. Olha, o apóstolo Paulo, apresentando a sua defesa lá em Atos, lá em Jerusalém, quando ele chegou lá, no capítulo 22, versículos 1 e 3, ele demonstra uma coisa interessante aqui. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Ele lembrou de quando ele estava lá, e ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que foi um judeu, um sábio, um rabino, um mestre da lei, reconhecido, e muito reconhecido entre eles, e naquela época principalmente, e Paulo foi discipulado pelo Gamaliel, foi instruído, e aqui ele deu esse exemplo. Você que está sem discipulado, você que ainda não foi discipulado por alguém, lembre-se disso, lembra lá do coach, do mentor? É fundamental você ter um mentor com você na sua caminhada, e isso para a vida toda, isso não é por um tempo, isso é bom você ter alguém sempre com você, andando sempre de dois, nunca sozinho, mesmo na sua vida como casado, sempre de dois, solteiro, com dois, alguém que você possa compartilhar e também que possa te orientar. É essa a nossa designação também, nunca sozinho, nunca isolado, isso não produz nada. E você se submeter, eu lembro lá, quando eu tive o privilégio de poder ser enviado para Portugal, e eu fui discipulado lá pelo Bilão, né? Tive esse privilégio lá. Eu nem sabia, mas eu estava sendo discipulado, né? E foi uma benção, foi uma benção, depois que eu entendi tudo, mas eu estava lá, aprendendo, e podendo conhecer como é viver em família, numa família cristã, porque eu era recém-convertido, e não conhecia nada disso, né? Foi maravilhoso. Outra forma de você também demonstrar amor por Deus e pelo próximo, discipular. Você se dispõe a formar, você se dispõe a acompanhar alguém. Eu não sei se você está acompanhando alguém, mas se você se dispõe, de repente, a abrir a sua casa para acompanhar alguém durante a semana, ou bater um papo, às vezes num café, dispor um tempo, um momento, faz muita diferença. E é interessante, você é muito edificado. Eu vejo assim, uma equação, é 50-50, né? Você é edificado, você também edifica.
Então não é peso, não é difícil, não é complicado, mas é um privilégio reservar tempo para você estar com alguém, ou uma ligação, ou, como eu falei, tomar um café, algo do tipo, mas repartir. E é nisso que você também é muito edificado e você dá um exemplo de amor. Um outro exemplo assim bacana, há muitos irmãos, mas eu pensei aqui no casamento, por exemplo, né? A submissão da mulher ao marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, está lá em Efésios. Eu vejo como uma grande dificuldade para a mulher, mas olha, aqui na palavra fala o seguinte: para você, mulher, ser submissa como ao Senhor, como ao Senhor. Eu digo que a mulher, ela só se submete ao marido se ela primeiro se submete ao Senhor. Porque você não vai se submeter, mulheres, né, solteiras ou casadas, você não se submete porque o seu marido é bonitinho, né? Ou você o ama. Não é só por isso, mas porque em primeiro você se submete a Deus. É por isso que você se submete ao seu marido, porque você primeiro se submete a Deus. Se não houver isso, você não submete. Assim também como os homens aqui dizem, né? O homem, o sacrifício da vida pela esposa. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja, o homem também não vai se sacrificar pela mulher, se ele não sacrifica pela igreja, assim como Cristo. Se ele não tem essa noção. Talvez essa seja a razão de alguns divórcios, ou separações, enfim, algumas brigas de casal, porque às vezes está faltando esse entendimento. E aí no grupo de jovens eu faço sempre esse alerta: vocês estão aí de trelelê, de namorico, né? Se relacionando, mas presta atenção. Vocês estão se relacionando para constituir família, e você, menina, depois você vai ter que se submeter a Ele. Você se submete a Deus? Você tem a Deus como seu Senhor, seu Salvador, em sua vida, em primeiro lugar? Porque se você não entender isso, você nunca vai submeter ao seu marido, nunca. E você, rapaz, você está entendendo que você vai ter que se entregar por ela, mesmo que você tenha que entregar a sua vida por ela? Você não pode medir esforços por ela? E se você não entende o sacrifício de Cristo, você não está preparado para se casar, para assumir essa responsabilidade, que não é fácil, mas é possível, no poder do Espírito Santo. Amém? O amor, ele nos conduz ao temor a Deus. Olha que interessante, eu percebi isso. Quando você ama, quando você desfruta desse amor a Deus e também ao próximo, você aprende a temer a Deus, porque você está cumprindo a vontade dEle, você está honrando a Ele, e isso nos leva a ser pessoas mais sábias. Então, alguém que abre a sua casa para a edificação de outros, é sábio. Por quê? Está obedecendo ao mandamento de Deus, está ouvindo a palavra de Deus, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cutuca o seu irmão aí, pergunta para ele: você é sábio? Tem se tornado sábio? Quem contribui é sábio. Quem discipula é sábio. Quem se dispõe a ser discipulado é sábio. Está começando a trilhar o caminho da sabedoria. A mulher que se submete ao marido é sábia. O homem que se sacrifica é sábio. Não é tonto. E nem a mulher também não é tonta, como dizem por aí, né? Não, ao contrário. Você está sendo sábia. Você está exercendo a palavra de Deus com temor a Deus. Você está amando a Deus e ao próximo. As coisas se entrelaçam, estão unidas, né? Talvez hoje a sua motivação esteja um pouco baixa, ou você esteja um pouco cansado, ou de repente você começou a já pensar na sua motivação, e Deus está falando contigo, você está começando já a revisar algumas coisas, já pedindo perdão a Deus, enfim. Mas Deus está pronto aqui para te renovar e restaurar as suas forças e acertar a sua motivação, amém? Deus está aqui nessa manhã para isso. Em Jeremias 29:11, fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem o desejo de renovar a nossa forma de pensar, modificar a nossa motivação, de modo que a gente não fique parado, de modo que a gente não fique com dúvidas, porque a dúvida paralisa, de modo que a gente tenha sempre um desejo ardente e direcionado para aquilo que Deus designou para que nós fizéssemos. Amém? Deus também tem para cada um de nós, como os versículos lá de Mateus que nós comentamos esses dias no Translocal, de ir de fazer discípulos. Nós conhecemos esse versículo, mas eu volto a perguntar: a sua motivação tem sido direcionada para isso? Nós estamos conseguindo direcionar a nossa motivação à palavra de Deus, exercendo esse amor e colocando em prática, para que isso nos torne pessoas cada vez mais sábias, cada vez mais orientadas, posicionadas, que não negociam isso de modo algum. Falem o que falarem, digam o que quiserem dizer, mas nós continuamos firmes, nós continuamos fazendo aquilo que o Senhor nos designou para que fizéssemos. Amém? Amém. A força de Deus para a motivação, Ele mesmo: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados. Ou às vezes você está se sentindo cansado, às vezes você não está cansado, mas às vezes você está com a ideia de que está, ou a ideia de que está sobrecarregado. Vem de qualquer jeito, porque Deus vai te aliviar. Troca, porque nesse tempo, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esses momentos em que nós estamos cansados, ou nos sentindo cansados ou sobrecarregados, é tempo de a gente parar e aprender como caminhar com Deus. Nesses momentos Ele nos ensina a trocar o fardo. Às vezes você está realmente agitado, cheio de preocupação, é tempo de parar. Estamos aí chegando no final do ano, começo do próximo, né, com planos, com ideias, com muitas coisas. É tempo de parar, é tempo de revisar, de entender a nossa motivação e buscar forças no Senhor, porque Ele nos dá descanso para a nossa alma, para as emoções, nossos sentimentos, que são os primeiros a serem atingidos no nosso dia a dia. A nossa motivação é ferida, ela é atingida diariamente, mas Jesus nos traz descanso, e não só isso, Ele troca o nosso fardo, para que a gente não fique sobrecarregado, não se sinta derrotado ou sem forças. Amém? Aleluia. Estamos no final, estamos seguindo para o final. Eu separei aqui alguns versículos para a gente, não de nós mesmos, mas pela palavra de Deus, a gente renove as nossas forças e tenhamos uma motivação dirigida pela palavra de Deus. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Em 1 Crônicas 16:11. Olhem para o Senhor e para a sua força, e não a sua, mas a força de Deus. Busquem sempre a sua face. Buscar a face de Deus nos dá garantia de revigor, a garantia de tirar aquela nuvem, aquela situação difícil que a gente não enxerga a saída, para aí sim você melhorar a sua motivação, melhorar o seu olhar, a sua percepção da sua realidade. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, não para homens. Troca a motivação, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Amém? É muito importante a gente trocar nossa motivação no serviço. Fundamental. Senão a gente confunde as coisas, não faz direito. Vamos fazer direito para o Senhor. Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Você está sendo renovado pelo Senhor hoje?
Você está sendo renovado na sua motivação? É o que o Senhor tem para nós hoje. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o Senhor nessa manhã nos ajuda a mover, nos ajuda a revisar aquilo que tem sido o motor das nossas atitudes. Fiquemos atentos a isso. Observemos as nossas motivações para que a gente não ande distante do Senhor. O amor é a motivação correta. A renúncia é a motivação correta. Nosso mentor é a única fonte de toda a motivação que precisamos. E a Igreja de Cristo nos ajuda nisso, quando nós nos congregamos, sempre, sem ficar de lado, sem deixar essas reuniões, fazendo admoestações, encorajamento, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, como diz lá em Hebreus 10, 25. Nos encorajemos nessa manhã. Dá um toque no seu irmão, fala para ele, se motive melhor com a palavra de Deus. Ele te fortalece nessa manhã, para que você não fique cansado, para que você continue a fazer tudo o que você foi designado para fazer. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo essa semana e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.